Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê, confiou. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está aí. Vamos começar já naqueles dias restritos de alegria. De alegria, a profecia de Isaías se realiza e nós vimos, né? Antes de ir, vamos fazer o sinal da cruz, o nome do Pai, e eu vou lembrar um versículo, aqueles que eu destaco, que faz muito bem para a gente. Vamos comigo? Bem-vindo você que está aí, né? Que eu já vou pedindo para vocês darem like, compartilhar, porque depois eu esqueço, que nós estamos agora no Novo Testamento, não admito que percam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que o Senhor nos abençoe esses dias que estamos já para receber, que já vai chegar a realização, concretizar a realização. Eu gostaria de dar uma ideia, antes de ler esse versículo aqui, uma ideia para vocês. O que nós vamos fazer? Vocês que partilharam comigo, vocês que outras vezes, outros dias vão partilhar, vão assistir, vão estar comigo, ou que decidiram ter um dia para voltar-se para a palavra de Deus, para voltar-se para Jesus, o nosso Salvador, e Maria que o trouxe para nós. O que nós podemos fazer no dia? Sabe o que eu tenho? Eu vou partilhar a minha vontade. A minha vontade que é boa, lembra? A vontade nossa, que muitas vezes é nossa inimiga, a minha vontade que eu vou passar, evidentemente que tem que ser uma vontade boa. No dia de Natal, no dia que ele chega mesmo, nós até já vimos como aconteceu, mas não chegou o dia. Mas nós já sabemos como foi, lá naquela gruta. Não foi? Lá naquela gruta, simples, que José ficou lá arrumando, limpando, arrumando um coxo, pondo feno dos animais para ficar mais macio para Jesus. Ali já estava a Sagrada Família. Eu quero nesse dia ter um momento com o Senhor, na minha imaginação, na minha vontade, no meu coração. Eu sugiro a vocês parar um pouquinho e imaginar como foi essa gruta que eu descrevi, que Nossa Senhora mesmo descreveu, falou para uma mística como foi a gente estar lá um pouco prostrada diante de um menino na manjedoura, adorando o nosso Deus Salvador que chegou. De vez em quando, faz tão bem a mim, que eu tenho vontade de ficar na gruta de Belém. As imagens que a gente vê, ou então o que tem na nossa imaginação. A gente ficar lá com Nossa Senhora, São José, e ele ali na manjedoura, beijar seus pezinhos, beijar suas mãozinhas, a sua cabecinha, que nós vamos saber tanta coisa que aconteceu com todo esse corpinho divino que Maria trouxe, disse sim, e trouxe para nós, para a nossa salvação. Eu vou ler, lembra quando eu falei que Deus é que nos molda e nos introduz?
com a parte da nossa mãe, do nosso pai, ele nos molda e coloca-nos no ventre de nossa mãe. Olha o que diz aqui esse versículo do Salmo 138. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Olha bem. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nós não podemos reclamar às vezes de nós, eu queria ser bonita, eu não queria. Isso é fruto do pecado, porque Deus nos fez maravilhosos. E como vai nos fazer no fim do mundo? Porque no fim do mundo, Ele juntará o nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo ressuscitará e nós seremos maravilhosos, porque serão corpos gloriosos, como Ele nos fez. Imagina se Deus, moldando o nosso corpo, Ele moldaria de maneira feia. Então, o que aconteceu é tudo fruto do pecado, da desobediência, da corrupção, da maldade humana. Aí tem frutos ruins, dá consequências ruins, né? Então eu achei muito lindo esse versículo do Salmo, é o versículo 13, do Salmo 138, do Salmo de Davi. Salmo de Davi. Como ele falou, olha como ele reconhecia esse Deus. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Não é lindo? E tem uma outra passagem que mais para frente a gente vai retomar, mas eu vou ler só um versículo, para a gente também, nesse Natal, procurar ter um Natal diferente, preparar melhor para Jesus a nossa vida, o nosso coração. Então, tá assim, pois no Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, porque o Evangelho é o próprio Jesus falando para os apóstolos, para Marcos, os 4, né? Que depois nós falaremos sobre eles. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, a sua alma? O que dará o homem em troca de sua vida? Importante, não podemos esquecer. O que adianta termos tudo nessa vida? Jesus mostra que ele chegou lá numa manjedoura, lá num abrigo de animais, numa estrebaria. Porque não é isso que vale. Se nós ganhamos o mundo inteiro, vivemos uma vida assim, de maior gozo e dinheiro e divertimento, e passo o tempo como eu li da outra vez. Aproveite enquanto há tempo. E nós partimos, porque todo mundo parte, volta para Deus. E aí, como é que foi a minha vida aqui para eu estar lá? O que eu dou ao mundo para perder a vida eterna? Eu preciso ver o que eu dou ao mundo. Uma das coisas é isso que eu estou fazendo. Falando de Jesus, estando com Jesus, meditando, obedecendo os mandamentos, procurando cada vez melhor. E cada vez que vamos festejar o seu aniversário, que é Natal,
nós estejamos um pouco melhores do que o outro ano para oferecer a Ele. Então eram 2 versículos que eu queria passar para vocês. Vamos lembrar agora que Jesus, depois das visitas dos anjos que avisaram os pastores visitaram, foram lá, encontraram igualzinho os pastores, e os pastores ficaram espantados, ouviram músicas celestes, até do céu eles ouviram músicas dos anjos. E os anjos que falaram: eis que anuncio uma boa nova, encontrarás um menino numa manjedoura. E os pastores, espantados com tanta luz, porque Cristo é a luz que veio acabar com as trevas do pecado da humanidade, iluminar as trevas do mundo que o pecado traz. Esse é o menino que está num coxo, numa estrebaria, com seus pais muito humildes, sem dinheiro, não tiveram onde se hospedarem. Mas era o projeto de Deus dar esse exemplo. E os pastores chegaram lá e adoraram esse menino. Como é que nós vamos adorar? Nós precisamos adorá-lo lá na manjedoura também. Lembrar daquele dia. Eu penso em beijar aqueles pezinhos, aquelas mãozinhas daquele bebezinho, o rostinho, a cabecinha. Imagina a mãe dele quantos beijos deu, quando, num êxtase, ela recebe ele nos braços, no meio de luz. Por isso, as luzes no mundo no Natal. Vocês viram que praticamente no mundo inteiro, a não ser aqueles países em que não creem nele. Então, eu não conheço o mundo inteiro, nem a história dos países inteiros, infelizmente. Como são, como vivem. Mas na maioria do mundo, ilumina a noite de luz, a noite feliz. Que Deus desce até nós para conviver, andar no meio de nós, trazido por Maria, pelo sim dela. Até as pessoas que não acreditam em Jesus celebram esse dia, porque ilumina os seus jardins, sua casa. Vocês repararam? Que prestaram, já lembraram disso? As pessoas que nem creem, às vezes, pessoas até das trevas mesmo, que não aceitam, que creem, mas não aceitam Deus. Até eles celebram, porque acendem luzes, para eles está iluminando a casa com árvores, com luzes, com bolas, com presentes, a reveria. Vamos ver de onde surgiram os presentes? Até os presentes de Natal é aproveitável quando nós lembramos desse menino. Eu vou ler as visitas, porque ele teve mais visitas, porque José e Maria tinham que ficar mais um tempo em Belém, porque Belém era onde eles se inscreveram, a cidade de Davi, e eles pertenciam. E Jesus tinha que passar pela circuncisão, depois de determinados dias, que eu não tenho a certeza absoluta agora, que eu me esqueci, o número de dias que Maria e José tinham que esperar para levá-lo, apresentá-lo no templo e ser circuncidado. Jesus, o próprio Deus, seguiu as leis do tempo.
ele tinha que ser circuncidado. Então eles obedeciam todas as leis do povo de Deus. Mesmo sendo Deus o dono de tudo, o dono de tudo. E eis que eu vou ler aqui, além dos anjos, primeiro foram os anjos anunciando os pastores que estavam com as ovelhas. Por isso a gente vê ovelhas nos enfeites de presépio. O presépio foi São Francisco de Assis que programou, lendo como foi que Jesus nasceu, resolveu montar com imagens, por isso as imagens. Para adorar ali o presépio, não, porque ali são imagens. Mas a quem aquele menininho representa, sim, né? E Maria e José sendo venerados sempre, nós devemos venerar a Virgem Santíssima mais que a todos. E e Jesus recebeu mais visita. Existiam os magos que eram reis no Oriente. O nome deles, é engraçado que eu esqueço muito o nome deles. Vou falar agora, vamos ver se eu lembro. Eram 3 reis magos, reis do Oriente. Melquior ou Belchior, Baltazar e Gaspar. Vou ver se eu não esqueço mais. E vocês também. Melquior ou Belchior, pode falar. Baltazar e Gaspar. Esses reis, eles eram do Oriente e eles eram astrônomos. E como eles conheciam os astros, eles sabiam, eles esperavam o Messias, Salvador, e sabia que teria um sinal num astro, numa estrela. Então eles sempre estavam olhando as estrelas para saber qual era a estrela que ia falar. Eis que ele chegou. Eles tiveram o sinal das estrelas, da estrela, uma estrela, que muitos falam a estrela guia. Por quê? Porque ela guiou os magos. Quando os magos perceberam, aquela é a estrela que mostra que chegou o rei de toda a humanidade, do céu, da terra, o rei de Deus. Acima de tudo, eles perceberam. O que eles fizeram? Cada um preparou um presente e foi em busca de Belém, olhando para a estrela. Eles sabiam do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que ele nasceria na cidade de Davi, que era Belém. Mas eles não sabiam, eles eram do Oriente, eram longe, e não sabiam ir até lá. O que eles fizeram? Eles perceberam que a estrela brilhou mais que as outras, porque vamos pensar como um cometa. Como um cometa, quer dizer, uma estrela que iluminou demais, que deu certeza a eles. Chegou o Messias. Cada um preparou um presente. Um presente para Deus, para um homem e para um rei. Jesus é Deus, rei, homem, 100%. Qual era o presente que se oferecia a um rei quando nascia?
Por isso que se usa agora bebês também, né? Quando nasce, ganham presentes. No Natal ganha presente. É normal. Mas contanto que esteja pensando em Jesus, que ensine para as crianças. Porque Jesus recebeu primeiro presente quando ele nasceu, foi ele que recebeu. Então agora imitaram, assim como eu falo do arco-íris, que eles tiraram a ideia da aliança, de um compromisso. Para Deus, o presente é incenso. Incenso. Incenso é oferecido a Deus. Não use incenso em casa. Quem costuma usar incenso é pessoa de terreiro, pessoas enganadas, infelizmente. E às vezes, que querem colocar na sala, precisa buscar conhecimento. Lembra que Deus falou, busque conhecimento enquanto há tempo. Porque se não sabe, como vai fazer? Eu tenho o dever de buscar conhecimento. Por que que eu sei? Porque eu busquei. Por que que tanta gente sabe? Porque buscou. E o Senhor ajuda. Então, um preparou incenso e falou, eu vou levar para Deus. O meu presente para Deus, incenso. O outro, segundo, preparou ouro. Vou levar ouro para um rei. O outro preparou mirra, que é tipo perfume, que se usa até para preparar, para enterrar uma pessoa. Mirra para um homem. Ali estava Deus, Rei, homem. Eles prepararam esses presentes, pegaram os seus camelos e foram olhando a estrela. E eis que a estrela movimentava na frente deles. E eles foram andando, seguindo a estrela. Quando chegaram em Belém, aí agora eu vou ler para não pular nem um pedacinho, porque é importantíssimo agora, porque acontece uma coisa triste e ao mesmo tempo depois uma coisa feliz. Adoração dos magos, porque o que eles queriam? Adorar o Deus, Rei e Homem, com presentes, eles eram reis. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, porque eles não sabiam chegar lá, seguindo a estrela. Perguntaram eles, onde estavam? Eles chegaram lá e perguntaram, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou-os. Por que ele ficou preocupado e perturbado? Ele temeu perder o trono, porque os reis do Oriente disseram, nasceu o rei, nós vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Onde está? Sabe por quê? Num momento, com certeza, previsto por Deus, a estrela sumiu deles um pouquinho. Desapareceu. Aí eles perguntaram,
A esta, onde está o rei que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Os escribas eram aqueles que conheciam as leis. E não eram pagãos, escribas e fariseus. E os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo, porque eles sabiam que era lá, seguindo a estrela, mas o lugar exato eles não sabiam, eles eram do Oriente. Mas eles tinham como saber, porque eles confiavam que o Senhor ia dar o sinal e conduzi-los. E essa estrela conduziu. De repente ela sumiu. E ele falou indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades. Porque era uma cidade pequena, Belém. Mas ele diz, não é a menor. Porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Está lá no profeta Miqueias essa profecia. Herodes, então, chamou secretamente os reis magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhe tinha aparecido. Ele preocupou e, como ele sabia que os reis do Oriente foram levados, conduzidos pela estrela, que eles falaram, nós vimos a sua estrela no Oriente. Herodes preocupou, chamou eles escondido e falou assim, qual foi a época exatamente que vocês viram? Em que o astro lhes apareceu. Quando foi exatamente? Porque eles caminharam muito. E como eles andavam era de camelo. Porque o camelo reserva água, aguenta muito, né? E eles com os presentes, né, indo. Mas eles não sabiam onde ficava. Mas Herodes quis enganar os magos, os reis do Oriente. Ele perguntou assim, quando foi exatamente que ela apareceu? E enviando-o a Belém, disse, enviando-os, e falou para eles assim, ide e informai-vos bem a respeito do menino, vai lá, descobre tudo dele e volta por esse caminho. E quando quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Herodes era mau, muito mau. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Eles acreditaram em Herodes, eles não conheciam Herodes. Quando Herodes falou, vocês voltam pelo mesmo caminho, vem aqui e me fala direitinho sobre ele, que eu quero ir lá adorá-lo. E os reis partiram, eis que a estrela voltou depois, olha. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente se foi precedendo até o menino. Foi na frente deles
E eles naquela fé, a estrela nos levando. Chegou lá. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, aqui, os magos, até que eles chegaram, Maria e José, no dia seguinte, com certeza, aqui não está dizendo, que eu recebi de revelação privada, como eles tinham que se alimentar, ali foi uma emergência para Jesus nascer que José preparou. Passaram a noite, receberam a visita dos anjos e a adoração dos pastores, e Maria e José o adoraram, passaram a noite assim, numa noite de luz, numa noite feliz. Mas eles não podiam ficar lá, tinham que comer, tinham que se alimentar. Como tinha passado o censo, né, que eles já tinham inscritos e voltado, e encontrado lá Estebaria. Eles saíram, José saiu com Maria e o menino no dia seguinte, não sei se só pode ser no dia seguinte, embora não consta aqui, porque precisavam de alimento. Quem tinha alimento, o leite materno era Jesus. Eles voltaram a Belém, e eis que uma senhora, que também me parece chamava Ana, ela foi iluminada pelo Espírito Santo quando eles chegaram e pediram auxílio, que eles tinham que ficar mais uns dias ali e não tinha lugar, e eles não tinham dinheiro. Essa senhora os acolheu com toda a alegria em sua casa. Deixa eu ler aqui. Entrando na casa, acharam o menino com Maria. Quem? Os reis. Sua mãe, Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, porque a estrela guiou até aquela casa. Quando chegou, ela parou. Quando ela parou, eles viram, é aqui que ele está. E eis que a mulher os atende, e eles entram, vê o menino e Maria. O adoraram, como era o projeto, né? Eles foram adorá-lo, ajoelharam, prostraram diante dele. Olha a fé deles. E abriram os presentes e entregaram à mãe de Jesus. E imagino que não ajudou esses presentes. Abrindo seus tesouros, porque eram verdadeiros tesouros, incenso, que é para Deus, ouro, e mirra, que também era importante, mas era para homem o presente. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho. Aí eles adoraram a Jesus como eles foram fazer, entregaram os presentes e voltaram para fazer o que Herodes tinha pedido, porque Herodes disse que queria ir lá adorá-lo também. Avisados, aí o que aconteceu? Avisados em sonhos por anjos também, que eles não voltassem a Herodes, que Herodes queria matar o menino Deus. Quando os anjos avisaram, olha, avisados em sonhos, lembra que eu falei? Quem vê é Maria. Eles em sonho, porque de noite
Tudo era devagar, era camelo, era longe. De noite eles ou pararam para descansar, dormiram. Foram avisados em sonhos que não voltasse a Herodes. Herodes queria matar o menino. Aí, na mesma hora, eles tomaram outro rumo para ir embora para o Oriente, sua terra. Aí, o que acontece? Herodes ficou esperando, e nada de reis voltarem por ali. Aí passou o tempo que José tinha que ficar com Maria para a circuncisão, apresentá-lo ao templo primeiro, para depois voltar. Eles não imaginavam que tinha um perseguidor logo ali. Por isso os cristãos são perseguidos até hoje. José foi procurar trabalho para ajudar a família que os acolheu. Tanto que os magos nem viram o menino com Maria. José, então, conseguiu até passar aqueles dias para levar Jesus ao templo, para apresentar e ele ser circuncidado. Foi o primeiro sangue de Jesus por nós foi na circuncisão. Imagina, a mãezinha já teve a primeira dor ali. E eles levaram o menino a Simeão. Simeão ele era um santo, vamos dizer, um profeta, um sacerdote. Ele é que fazia isso. E ele tinha pedido a Deus que não queria morrer antes de ver o Messias Salvador. E Deus o atendeu. Quando chegou o dia deles levarem Jesus a Simeão, Simeão o tomou nos braços e disse assim: agora, Senhor, podes morrer o seu servo, porque meus olhos viram o Salvador. Vou ler esse pedacinho que é importante. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho. Bom, aí já posso falar aqui também. Quando José fez tudo isso, lá junto com Simeão tinha uma profetisa, Ana, muito antiga, velhinha. E Maria recebeu ali profecia de Ana e de Simeão também, que uma espada trespassaria o seu coração um dia. Maria, então, já ficou preparada. Imagina como ela olhava, como ela amava aquele menino. Imagina o amor dela a Deus. Imagina o amor dela, ela não queria desgrudar dele. Ela sofreu até de colocá-lo na manjedoura um pouquinho, porque Deus quis. Então eu vou ler aqui, quando passado um tempo, mais ou menos 2 anos, eis que fizeram tudo que tinha que fazer e o José estava trabalhando, conseguia um pequeno trabalho e ajudava. E tinha os presentes, tinha ouro, tinha incenso, imagina o ouro, foi tudo providência de Deus. Eles não tinham dinheiro, mas os reis do Oriente levaram para eles ouro, que valia muito. E José, então, ajudou muito a José, mas nem por isso ele deixou de procurar um trabalho. E quando passou tudo que ele tinha que fazer ali, eis que um anjo, agora eu vou ler. Depois de sua partida, um anjo do Senhor
apareceu em sonhos a José. Partida de quem? Dos magos que foram embora. Um anjo apareceu a José. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos, que eu disse, né? A José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe, numa rapidez pegaram o que puderam ali e os presentes, né? E saíram às pressas. Só tinha um burrinho, pôs Maria no burrinho com o filhinho e ele puxando, fugindo depressa para o Egito. Por que Egito? Porque Egito não pertencia a Herodes. E falou assim: fiquem lá até eu avisar, para eles voltarem para Nazaré, né? E José então saiu às pressas, levantou-se durante a noite, saiu à noite e foi para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes. Mas sabe antes dele morrer o que ele fez? Massacre dos inocentes. No Mateus, Jesus conta. Mateus escreve o que Jesus contou. Quando ele pensou, os magos de certo desconfiaram, erraram o caminho, não me obedeceram, não vieram. Eu já sei o que fazer para me livrar desse menino. Contando com o tempo dos magos, a partir dali, os magos tinham dito que ele tinha acabado de nascer. Onde está o rei que acabou de nascer? O rei de Israel. Ele mandou matar todos os meninos primogênitos, quer dizer, o primeiro filho, homem, porque o menino era homem, Jesus, homem. Ele mandou matar todos os meninos do nascimento até 2 anos de idade. Ele falou, até 2 anos eu vou alcançá-lo. Se ele está ainda no começo, se ele está com uns meses, ele ia achá-lo e matá-lo. Então, imagina as mães. E as mães que seguravam esses filhos e choravam, eles matavam também a elas. Então houve o massacre dos inocentes. Os primeiros inocentes sacrificados por Jesus foram essas crianças que Herodes, matando todos, ele falou, ele está no meio. Ele morreu. Só que aí ele estava no Egito, e no Egito Herodes não mandava. Ali, no Egito, vamos ver o que diz aqui. José levantou durante a noite, já vimos, né? O Senhor dissera pelo profeta, eu chamarei... e no profeta Oséias, eu li aqueles nomes e não falei sobre eles, né? Mas lembra que eu falei, de vez em quando eu vou falar, porque vai aparecer no Novo Testamento. Essa profecia, Oséias falou. Ele falou assim, em Ramá se ouviu uma voz, um choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não
por consolação, porque já não existem. Então ele falou, Belém virou um choro só, quando chegou o Deus Salvador. Belém virou um choro só, um massacre de todos os meninos primeiros nascidos, até 2 anos. Por isso o anjo falou, foge para o Egito, porque lá ele não manda. Então era só ali que ele mandava. E fica esperando, só quando Herodes morrer, que eu vou avisar vocês que podem voltar. Porque eles eram lá de onde eles foram para Belém, lá Herodes também tinha poder. Conta a tradição que Herodes morreu comido por bicho no corpo. Pode ser verdade essa tradição. Tal mal, para perseguir o próprio Deus e matá-lo, ele matou todas as criancinhas até 2 anos de idade, meninos. Dizem que ele morreu devorado por vermes. Não é brincadeira. Nós temos que pensar que a eternidade, que Deus, que Jesus Cristo, Nossa Senhora, tem que ser tudo em primeiro lugar na nossa vida. Porque um dia nós vamos para lá, estar com Deus, e para onde quer ir? E aonde a gente pode imaginar que Ele está? Ninguém pode garantir. Mas é difícil. E assim José chegando no Egito, então Oséias anunciou que haveria esse choro. Virou um choro, lágrimas em Belém. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém os seus arredores, até onde ele mandava, né? Todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Olha outro profeta. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos, ele também falou. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu e lá José ficou esperando esse aviso e arranjou uma casinha humilde, pois Nossa Senhora comprou, porque ele tinha ouro lá dos magos, né? O incenso, com certeza, eles usavam para Jesus, né? Porque eles viviam adorando. Imagina, Maria passava adorando e ela também, ela fiava. Não sei se eu sou do tempo de fiar, de tecer fios numa roda. Maria fazia, tanto que ela fazia túnica, ela fazia roupinha para Jesus. Ela que fazia fiando. Jesus arranjou uma casinha porque o ouro ajudou. José, vocês me desculpem, mas vocês já sabem. Jesus é o Filho, Deus. José, seu pai adotivo, mas que cuidava dele igualzinho se fosse seu filho, né? E ele sabia que ele era Deus, o anjo avisou para ele, né? E José trabalhava. E Maria, e ele comprou uma cabra para dar leite para Jesus, para ajudar, porque Jesus já estava grandinho. Jesus já estava andando. Imagina eles num lugar distante, no Egito, onde eles não conheciam ninguém. Para José conseguir o emprego de carpinteiro, trabalhar em carpintaria, as pessoas não o conheciam, era difícil.
mas sempre a confiança na providência divina. Como Deus providenciou o ouro de presente, tinha a cabra que dava leite para eles, né? E José comprava ali farinha, Maria fazia pão. Era o alimento deles, simples, pobres. E José não sabia quanto tempo, tinha que até economizar, né? Porque não sabia quanto tempo, mas ele conseguiu um trabalho. Até que Herodes morreu. Então vamos ver. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José do Egito e disse, no Egito, não José do Egito, que é outra pessoa. Esse é José, pai adotivo de Jesus, né? José no Egito e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que morreram, tinha morrido mais gente, aqueles que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, morreu Herodes, ficou o filho dele Arquelau. Não ousou ir para lá. Ficou com medo do filho de Herodes também. Avisado divinamente em sonhos de novo, retirou-se para a província da Galileia. Olha a luta, o trabalho e esse nenenzinho no colo. E o burrinho que também tinha que comer. E Maria, como ela ia andar, e José andava, era só um que tinha. Nossa Senhora aí recebe o nome de Nossa Senhora do Desterro. Foi desterrada, né, de sua terra, de onde nasceu seu filho, para esconder, para proteger o filho. José levantou-se, tomou o menino e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava no lugar de Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. A Virgem de Nazaré, Jesus Nazareno, por todo esse trabalho, por toda essa fuga, se escondendo e protegendo esse menino. E José, o mais responsável, era o pai, que Deus escolheu para cuidar. Maria, com certeza sofria, porque ficava com pena de José, que era uma luta para ele, andando. E a proteção, e como se amavam. Sagrada Família, já até pus aqui. Então, eles voltaram felizes para a terra onde tinha seus parentes, seus amigos. Eles estavam, viu como se prova, viu como o sofrimento tem valor, viu como os pais, o pai adotivo sofreu, a mãe como sofreu para proteger esse filho, pobreza, mas a providência divina não falhou e nunca falha. E eles felizes saíram de uma terra estranha que só tinha eles. E Jesus já estava grandinho. Ainda bem que tinha um burrinho que Nossa Senhora não ia aguentar carregar todo o tempo. Cada um ia carregar um pouco, né? Mas tinha a ajuda dos reis do Oriente. É a providência de Deus. Ele usa alguém para providenciar quando aqueles que contam com Ele. Contemos com o nosso Deus.
E depois, lá, Jesus na sua infância não é falado aqui. Mas nas revelações privadas, eu aprendi muito porque eu fico doida para saber os detalhes de Jesus. Porque Jesus foi crescendo numa família, como uma família comum, com seus pais. E quando ele foi crescendo mais, ele brincava com as crianças da idade dele, e eu escutei na revelação privada que todas as crianças que brincavam com ele gostavam demais dele. Não é para menos, né? Ele era lindo, bonzinho, Deus, santo, bom, perfeito. A misericórdia infinita, desde pequenininho, ele sabia tudo. Ele brincava com as crianças e todas as crianças gostavam dele. E o irmão José tinha irmãos, onde os nossos irmãos separados confundem. José tinha irmãos. Jesus considerava tios, mas não eram tios, porque José não era pai, né? Era adotivo. Ele adotou Jesus, mas ele considerava a família. E os irmãos de José tinham filhos. Então, brincavam com Jesus, que era família, né? Por causa de Maria, tudo. Maria já não tinha mais seus pais, fazia tempo que eles eram idosos quando ela nasceu, né? Então, o Jesus brincava, teve uma infância normal, como toda criança. Assim ele quis, assim o Pai quis, assim o Espírito Santo inspirou, e todos participavam daquela família sagrada. Imagina essa casa, uma casa simples, em que vivia a Sagrada Família, só amor. E Jesus crescendo, fala que ele foi crescendo, ele crescia em sabedoria e graça. Ele era tudo, né? Mas como ele quis viver como um homem vive, ele escolheu, vou viver igual um homem vive, mesmo sendo Deus. Então ele cresceu normalmente, e não se falou mais nele. Só as revelações privadas eu encontro mais detalhes de Jesus, como ele mesmo revelou, porque aos poucos ele vai revelando. Às vezes nós ainda vamos saber mais coisa, isso se ele não tiver para chegar, né? De novo. Quem sabe nós vamos recebê-lo pela vinda que ele prometeu, né? 2000 anos, ele purifica a humanidade pecadora, e ele vem, quem sabe é conosco, né? Até quando vai falar de Jesus? Só vai aparecer depois, quando ele tinha 12 anos. Como? Quando ele completou 12 anos, todo ano, os pais iam a Jerusalém, capital do povo de Deus, para celebrar a Páscoa. Lembra a Páscoa do povo de Deus que saiu do Egito, da escravidão para a liberdade? E que Deus falou, todo ano tem que ser celebrado esse dia, Páscoa, passagem da escravidão para... E eles celebravam todo ano. E Jesus, que é a nossa Páscoa, eles iam, Maria, José e Jesus, todo ano a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aqui conta, quando ele tinha 12 anos, depois para de falar nele e vai falar só quando ele tiver maior. Mas aí eu falo o que eu sei. Aí a gente fala, eu falo o que eu sei mais
um pouco dele, que não está aqui, porque é muita coisa, né? Mas eu falo mais um pouquinho dele, porque até 12 anos nós vamos saber que eles indo, aí eu vou ler que é rapidinho, Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Ele estava grandinho, adolescente, né? Ficou em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Porque ele não ficava já grudado nos pais, porque ele estava com 12 anos. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros da sua idade, porque iam caravanas e caravanas para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E os pais pensaram que ele estava com eles, com a turminha dele, né, da idade dele. De repente eles percebem que Jesus não está. 3 dias, longe. Andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes, os conhecidos, mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Foram andando, voltou um dia, foi para Jerusalém de novo, lá onde eles tinham ido, procurar e imagina a apreensão da mãe, embora sempre confiante em Deus, sempre confiante na providência, mas preocuparam, ele tinha sido perseguido, né? Preocuparam até em ter falhado, em não estar com ele todo o tempo. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus estava pregando para os doutores da lei. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Eles perguntavam um monte de coisa para ele e tudo ele sabia. Ele é Deus. Aí eles ficavam, e nem assim pensaram, esse é o Messias. Então os doutores da lei, os escribas e fariseus, eram terríveis. Vamos chamar de os cabeça dura. E eis que Nossa Senhora encontra em José, imagina a alegria, né? Imagina a alegria. Quando aí a sua mãe chegou a falar, ô meu filho, por que fizeste isso? Ela se queixou com ele. Mas ele falou assim, mas vocês não sabem que eu tenho que me ocupar com as coisas de meu pai? Deus Criador, ele veio cumprir a missão dele, que é a salvação da humanidade. Aí ele explica, mas na mesma hora obedece. Levanta e segue os pais e voltam. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Como ele falou só isso, ele nem Nossa Senhora compreendeu, mas aceitou, ele é Deus. Porque ele falou assim, vocês não percebem, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Então, Nossa Senhora não questionou, mas falou, ele é Deus, é ele que sabe. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Nós vamos parar aqui um pouco, para que toda vez, é difícil não se alongar, né? Mas eu só quero lembrar a vocês, como vocês no dia dele estar ali na Gruta de Belém, a gente celebrar, porque isso faz mais de 2000 anos, como vocês vão agir? Vão fazer diferente? Vão preparar uma surpresa para Jesus? Os magos levaram aqueles presentes.
que sustentaram a Sagrada Família até os reis do Oriente. E nós? Qual é o presente que nós damos a Jesus? Amando-o, amando a Deus, obedecendo os 10 mandamentos. Vamos imaginar como era essa gruta? Vamos ficar lá um pouquinho com ele, adorando como os pastores ficaram. Um Natal de alegria, um Natal de esperança, diferente dos outros natais para nós. Vai ser, é esse Natal, em que nós queremos dar, cada um vai preparar um presente, prometer algo a Jesus, amá-lo, lembrar dos mandamentos, falar dele para os outros, procurar não pecar, lembrar de Deus, tudo isso. Deus, a Sagrada Família, esteja com vocês nesse dia de luz, de alegria, noite feliz, em que o mundo está iluminado pela luz que veio dispersar as trevas. Até a próxima vez. Compartilhem, convidem. É uma época santa, uma oportunidade de nos santificarmos, de nos amar mais, de nos ligarmos mais, lembrar mais de Jesus. Vamos falar aos nossos filhos, vamos lembrar Jesus a eles, com presentes. Sim, Jesus recebeu presente, é comum o presente, mas vamos pensar nos que não podem ter. Quem tem muito, que tal dar presente para os que não têm? E fala, é Jesus que quer que você ganhe esse presente. Até o próximo encontro.